Bom dia. Estamos iniciando mais uma semana de estudos. Após um longo feriado, as provas que terminaram, ainda falta algumas pessoas entregarem as provas. Então, iremos agradecer a Deus e pedir bênção para a nova semana que se inicia. Que Deus abençoe a nossa coleguinha Ana Júlia, que está se recuperando muito bem em casa. Graças a Deus já saiu do hospital. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Hoje teremos aula com a tia Larissa, que ela já postou em inglês, e português, que iremos trabalhar a interpretação de texto, parágrafo. Iremos trabalhar religião. Que Deus abençoe e nos fortaleça. Iremos abrir o livro na página do 218, na lição 15. Iremos ler um pequeno texto. Por que o morcego só voa à noite? Vamos começar. O morcego tem um corpo parecido com o de um rato, mas tem asas como as aves. A história que você vai ouvir aconteceu há muitos e muitos anos lá nas florestas africanas, quando houve uma guerra entre aves e outros animais. Quando a guerra foi declarada, de que lado você acha que o morcego ficou? Do lado dos animais que sabem voar ou do lado dos animais que andam pelo chão? Acompanhe a leitura. Por que o morcego só voa de noite? E agora? Perguntou a si mesmo o apavalhado morcego. Eu não sou uma coisa e nem outra. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta. Eu que não sou bobo, vou me apresentar ao lado que estiver vencendo, decidiu. Dias depois, escondido entre as folhagens, viu um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía bicadas à torta e à direita. Os donos de asas estavam vencendo a batalha, e por isso ele voou para se juntar às tropas aladas. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com as asas, perguntou: "O que você está fazendo aqui? Não está vendo que eu sou um dos seus?" "Veja", disse o morcego, abrindo as asas, "vindo a mais rápido que pude para me alistar", mentiu. "Oh, quero desculpar", falou a desconfiada águia. "Seja bem-vinda à nossa vitoriosa esquadrilha." Na manhã seguinte, os animais terrestres, reforçados por uma manada de elefantes, reiniciaram a luta e derrotaram as aves, espalhando-se penas para todo quanto era lata. O morcego, na mesma hora, fechou as asas e foi correndo se reunir ao exército vencedor. "Quem é você?" rosnou o leão. "Um bicho de 4 patas? Como Vossa Majestade?" respondeu o façante, exibindo os dentinhos afiados. "E essas asas?" interrogou um dos elefantes. "Deve ser um espião. Fora daqui!" berrou Paquiderme, erguendo a poderosa tromba no gesto ameaçador. O morcego, rejeitado pelos dois lados, não teve outra solução. Passou a viver isolado de todo mundo, escondido durante o dia em cavernas, em lugares escuros. E é por isso que até hoje ele voa à noite. No texto que a gente acabou de ler, a gente tem algumas palavras grifadas: apavalhado, desabalada, à torto e à direito, paquiderme. A palavra apavalhado significa desorientado. À torto e à direito, aos montes em grande quantidade. Desabalada, feroz. Esquadrilha, equipe ou grupo. E paquiderme é quem tem pele grossa, como tem o elefante. Os contos apresentam narrador, personagem, tempo e lugar. O narrador é aquele que narra a história dos personagens e os acontecimentos. Personagens são aqueles que participam da história. Nessa história que a gente acabou de ler, quem é que participa da história? O morcego, as aves e os animais da floresta. Quando se passa essa história? Qual é o tempo? Tempo alguns anos atrás, tempo atual. O lugar onde os fatos acontecem. Qual o lugar que a história estava acontecendo? Na floresta. Era uma briga entre os animais que voavam, que eram os pássaros, e os animais de 4 patas. Releia o diálogo do conto. "Quem é você?" rosnou o leão. "Um bicho de 4 patas, como Vossa Majestade", respondeu o façante, exibindo os dentinhos afiados. "E essas asas?" interrogou um dos elefantes. "Deve ser um espião. Fora daqui!" berrou Paquiderme, erguendo a poderosa tromba no gesto ameaçador. Se você verificar no texto, cada vez que um animal vai falar,
ele tem um sinal que é esse aqui. Esse sinal a gente chama de travessão. Usamos o travessão sempre quando antes da fala de um personagem. Se você verificar no texto, cada vez que um personagem vai falar, a gente usa o travessão. O sinal usado para indicar a fala dos personagens se chama travessão. Quando eu digo assim, quem é você? Rosnou o leão. Quem está perguntando é o leão. Então, é a fala de um personagem. Eu irei usar o travessão. Na tarefa de casa, vocês irão ler o texto, Porque o Morcego Só Voa à Noite. E na página 210, vocês irão responder as perguntas. O morcego tinha um problema, não sabia se apoiava nas aves ou nos animais terrestres. O que ele resolveu fazer? Se você verificou no texto que acabamos de ler, o morcego, ele não sabia em qual lado ficar. Ele achava que deveria ficar no lado de quem estava vencendo. Por quê? Porque o morcego, ele tanto voa como ele anda na terra. Depois da primeira batalha, a que grupo o morcego se reuniu? O morcego não foi bobo. Como ele está vendo que as aves estavam vencendo, ele foi para o lado das aves. Só que completamente errado, porque no dia seguinte, os elefantes, uma manada, foi ajudar os animais terrestres e eles acabaram vencendo a batalha. Após a segunda batalha, o que o morcego fez? Como o morcego nem ficou no lado das aves e nem dos animais terrestres, ele acabou se isolando. Por quê? Porque ele não sabia em qual lado ficar. O problema do morcego foi resolvido. O que aconteceu no final da história? O problema do morcego não foi resolvido. Por quê? Porque como ele não tinha um lado a quem ficar, o que foi que aconteceu na história? O morcego acabou se isolando. Nos contos, os personagens passam por um conflito ou um problema. Qual era o conflito que estava acontecendo neste conto? O conflito entre as aves e os animais terrestres. Era uma batalha. Alguém ia sair vencendo. Na primeira batalha, quem venceu foram as aves. Na segunda, foram os animais terrestres. No final, chamado de desfecho, há uma solução para o problema. Então, vocês irão responder as questões referentes ao texto, que é da página 210, 211 e 212. Também temos que verificar que no nosso texto que a gente acabou de ler, você verifica que tem um recuo quando você vai falar. Isso chamamos de parágrafo. O parágrafo, ele é utilizado nos textos para dividir o texto em partes. Então, o parágrafo, geralmente o texto, ele não é de uma vez. Ele é dividido em partes. Início, desenvolvimento e final. Releia o trecho do conto. Uma águia gigantesca, ao ver aquele rato com asas, perguntou: o que você está fazendo aqui? Não está vendo que é um dos seus? Veja esse morcego abrindo asas. Vim o mais rápido que pude para me alistar. Mentir. Então, você vê que tem um recuo e os personagens começam a falar, na qual a gente usamos o travessão. O recuo, isto é, o espaço em branco que existe no começo de cada parte do texto, entre a margem e a primeira palavra escrita, indica o início de um parágrafo. Os parágrafos servem para dividir o texto em partes para organizar. Num texto, a gente tem que verificar a pontuação, a acentuação. Quando você vai fazer um parágrafo, você faz um recuo. A primeira palavra de cada parágrafo, ela é escrita com letra maiúscula. Por quê? Porque ela vai estar iniciando uma frase. Os parágrafos terminam com sinal de pontuação. Vocês verifiquem que a gente já trabalhou o ponto final, usado no final das frases, o ponto de interrogação, quando você faz uma pergunta,
ponto, o sinal, ponto de exclamação, quando indica um susto, uma admiração. E iremos trabalhar os dois pontos Os dois pontos, se você verificar, ele é muito utilizado nos textos, pode ser um conto, pode ser uma fábula. Então, o travessão é utilizado quando alguma pessoa, algum personagem, ele vai falar, que é a fala dos personagens. E o parágrafo é utilizado para dividir o texto em partes. Cada texto que você pode estudar uma quadrinha, você pode estudar um conto, uma fábula, um poema, ele tem características diferentes. A gente utiliza muito o parágrafo quando a gente vai fazer uma narrativa, diferente do poema, que é dividido em versos e estrofes. Consoantes seguidas de R. Leia estas palavras do conto. Por que o morcego só voa à noite? Eu tenho tropas terrestres a apresentar. A palavra tropa, você verifica que o R está seguido de uma consoante. A palavra grato, o R está seguido da consoante G. Então, temos algumas letras que acompanham a letra R. O BR, o CR, o DR, o FR, o GR, o PR, o TR e o VR. São palavras que acompanham a letra R. Hoje, na aula de religião, iremos trabalhar a gratidão. Por que somos gratos? Será que você é grata a seus pais, a sua família? Será que você é grata às pessoas que você ama? Quando você ganha ou recebe algo? Deveremos ser gratos a todas as pessoas, a tudo que recebemos. A gente deve ser grato pela vida, a vida que recebemos de Deus. É motivo de gratidão. Estamos aqui no planeta Terra porque temos uma missão. Então, Deus é o Senhor de tudo. Ele nos dá amor, carinho, Ele nos está em nosso lado todos os dias. Então, não devemos esquecer. Quando a gente acorda, devemos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos. Agradecemos o pão de cada dia, o alimento que vocês têm no café da manhã. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Agradecemos pelas pessoas que estão conosco todo dia. Pode ser na escola, pode ser na sua casa, pode ser na casa de um parente. Devemos sempre agradecer. O agradecimento é uma das maiores virtudes que já existiu. Então, devemos ter gratidão por tudo o que nos dá. Estamos vivendo um tempo difícil, o tempo da pandemia, que jamais pensávamos de passar por isso. Mas, ao mesmo tempo que estamos vivendo uma dificuldade, temos pessoas que nos auxiliam, que estão conosco no nosso lado. E devemos respeito e gratidão a essas pessoas. Que Deus ilumine e nos abençoe. Tenha uma ótima manhã.